E aí? Vamos estudar a Bíblia, mas por que estudar a Bíblia? Porque no livro de João, no capítulo 5, no versículo 39, está escrito: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olá! No vídeo de hoje eu trago a você a história do profeta Malaquias. E a aliança de Deus com seu povo é um compromisso eterno. Mas mesmo depois de reconduzido diversas vezes o povo aos caminhos do conserto, Israel voltou a errar. Encerraremos hoje o estudo dos profetas menores com Malaquias, o último a profetizar no Antigo Testamento. Depois dele houve 400 anos de silêncio até que João Batista prenunciou a chegada do Messias. A profecia de Malaquias é uma advertência à nação para que se voltasse ao Senhor e corrigisse seus atos de transgressão contra Deus e contra suas próprias famílias. Os israelitas achavam-se duvidosos quanto ao amor divino, por causa das aflições que sofriam. Chegaram inclusive a acusar a Deus de ser infiel às promessas do conserto. O Senhor mostra-lhes então o cuidado especial que lhes vinha dispensando no decurso dos anos. Na realidade, era Israel que havia deixado de amar e honrar a Deus por haver desobedecido a sua lei. Deus então fala com o povo, dizendo que havia se aborrecido com o irmão de Jacó, Esaú. A palavra aborrecer significa que Deus escolhera Jacó para herdar as promessas do conserto em lugar do seu irmão Esaú, e ser o progenitor do povo escolhido, através do qual viria o Messias. A rejeição de Esaú e seus descendentes nada tem a ver com seu destino eterno. O desejo de Deus era que eles viessem a servi-lo e a receber-lhe a bênção. Malaquias prediz o tempo quando as nações adorarão a Deus com sinceridade e em verdade. O Deus da Bíblia será conhecido no mundo todo. Esta profecia está sendo parcialmente cumprida com os missionários enviados até os confins da terra para lá anunciar o Evangelho de Cristo. Uma maneira de demonstrarmos a nossa fé genuína é ajudar no sustento e manutenção das missões mundiais. Os sacerdotes haviam corrompido o ministério para o qual Deus os chamara. Eles não o temiam, nem lhe reverenciavam o nome. Não procuravam viver uma vida reta e virtuosa. Por isso Deus lhes traria um castigo terrível. Amaldiçoaria-os, bem como ao seu ministério. Malaquias também repreende os israelitas por causa da dupla transgressão que fizeram à lei de Deus. Divorciavam-se de suas esposas e casavam-se com mulheres pagãs. Como eu já disse, os homens casavam-se com mulheres pagãs, algo que é proibido pela lei mosaica. No Novo Testamento nós vemos uma declaração que o cristão não deve se casar com um incrédulo. O crente que se casa com uma pessoa que não se dedica ao Senhor corre o risco de apartar-se de Cristo, o mesmo acontecendo com os filhos do casal. Veja o que está escrito no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, no versículo 16. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Deus odeia o divórcio motivado por propósitos egoístas. Quem pratica tal tipo de divórcio assemelha-se àquele que encobre a violência com a sua veste. Saiba que o divórcio aos olhos de Deus assemelha-se à injustiça mais brutal, à crueldade e ao assassinato. Respondendo ao ceticismo do povo, Malaquias enfatiza a certeza na vinda do Messias. Antes, porém, Deus iria enviar alguém para preparar-lhe o caminho. Esta profecia foi cumprida quando João Batista apresentou-se como precursor de Jesus Cristo. E o cumprimento final desta profecia dar-se-á na segunda vinda de Cristo. Ele então purificará, julgará Israel e expurgará todos os ímpios daquele país. Somente os justos hão de permanecer até o fim. Os israelitas roubavam a Deus ao deixarem de lhe trazer os dízimos, ou seja, a 10ª parte do que ganhavam. O dízimo era exigido pela lei de Moisés. Por isto, Deus ameaça com maldições os que,
egoisticamente recusam-se a contribuir e prometem abençoar os que sustentam a sua obra. Os crentes do Novo Testamento têm a obrigação de contribuir com seus dízimos a fim de manter a obra do Senhor tanto local quanto no campo missionário. Os judeus submergiram em confusão moral e perda de fé. Olhavam para as nações ímpias e viam prosperidade enquanto eles estavam em servidão e em escassez. Então julgavam os transgressores felizes e questionavam: onde está o Deus do juízo? Em resposta, Deus preparava seu mensageiro para anunciar a vinda do Senhor e o dia em que iria remover todos os pecados, renovando sua aliança de fidelidade. Contrastando com a maioria, ainda havia uns poucos que honravam a Deus. O Senhor então promete que conservará um registro permanente dos que o honram e o temem através de uma vida fiel dedicada a Ele. Esta passagem assegura-nos que Deus observa nossa fidelidade e anota o amor que lhe dedicamos. Quando comparecermos diante da sua presença, Ele há de se lembrar de nossa lealdade e nos tratará como se fossem seus filhos. O dia do Senhor também implicará na salvação e livramento de todos quantos o amam e o servem. No reino de Deus haverá glória e justiça do Senhor, que brilharão como o sol, e o povo de Deus saltará de alegria, como os bezerros, ao se verem livres no campo. Malaquias profetiza que Elias viria ministrar antes que chegasse o dia do Senhor. De acordo com o Novo Testamento, esta profecia refere-se a João Batista, que preparou o caminho ao Messias no espírito e na virtude de Elias. Alguns ainda creem que Elias virá outra vez. Desta feita, aparecerá como uma das duas testemunhas mencionadas no Apocalipse. O ministério do profeta vindouro teria por objetivo reconciliar as famílias com Deus e consigo próprias, isto é, entre seus respectivos membros. João Batista direcionava sua pregação neste sentido. A infidelidade é a maior desonra que um homem pode imputar ao seu relacionamento com Deus e com o próximo. Deus nos chamou para sermos leais aos seus mandamentos, e isso inclui a forma como o adoramos e também como tratamos a nossa família. Por isso devemos temer ao Senhor, sendo íntegros em nossos relacionamentos. Os fiéis, Deus os tem como tesouro particular. No dia do julgamento, Deus os poupará como um pai protege o seu filho. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. No próximo vídeo eu trago a você a história do profeta Isaías. Tchau!